Evangelho de João, abençoando a sua vida com uma meditação gostosa, alguns minutinhos no seu dia que podem fazer a diferença. E hoje nós vamos ler João capítulo 7, do versículo 25 ao 36, onde Jesus aqui é inquirido, é questionado sobre de onde ele vem, né? Jesus é o Cristo. E antes de ler a passagem, Jesus, ele nasceu em Belém, da Judéia, né? Ele era um descendente de Davi, por parte de José e por parte de Maria. Isso fica muito claro nas genealogias tanto de Mateus quanto de Lucas. E Jesus foi morar, depois que eles fugiram para o Egito, voltaram e se estabeleceram na Galileia, tornando-o Galileu. Porém, entretanto, as pessoas que o perseguiam, os fariseus, eles só achavam que Jesus tinha nascido na Galileia. E todas as profecias diziam que o Cristo viria de Belém. Então eles entraram aí num conflito por falta de conhecimento. E nós vamos ler sobre isso aqui a partir do versículo 25. Então, alguns do povo de Jerusalém diziam: não é esse que procuram matar? Quer dizer, Jesus estava passando na festa e eles falaram assim: ué, mas ele está aqui solto, passeando pela festa. Não é esse que eles querem matar? Por que não pegam, não o prendem? Nós sabemos muito bem, né? Ninguém tocou em Jesus antes da hora determinada por Deus, não é verdade? Então, eles acharam estranho isso. Versículo 26. Ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Então eles já estavam naquela, né? Será que se eles admitiram que ele é o Cristo, eu também posso crer, né? Mas as autoridades não admitiram Jesus como Cristo. Eles tinham dificuldade em vencer preconceitos, né? E realmente era muito difícil para eles entender que Deus enviou um filho. Eles criam que o Messias, que o Cristo, ele surgiria como um homem comum que faria uma revolução política, uma revolução de guerra, né? E armamentista, mas não era nada disso. O plano de Deus era completamente outro e espiritual. Então, eles achavam estranho. Versículo 27. Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Apesar deles terem as profecias que diziam que o Cristo nasceria em Belém, eles não sabiam de onde Jesus era, de fato, né? E eles achavam que Jesus era apenas Galileu. Versículo 28. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Ou seja, vocês sabem que eu sou filho de José, o carpinteiro. Vocês sabem que eu sou carpinteiro, que minha mãe é Maria, que meu irmão é Tiago. Vocês sabem que eu venho da Galileia. Mas Jesus diz: contudo, eu não vim de mim mesmo. E aqui ele acrescenta o componente espiritual. Ele não veio de si mesmo, ele veio de Yahvé, Deus. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, pois venho da parte dele e ele me enviou. Jesus não nasceu no momento que nasceu ali do ventre de Maria. Jesus já existia desde a fundação do mundo, desde os séculos da eternidade. Jesus é Deus, ele não foi criado, ele não foi concebido, ele existe, né? Então, ele diz isso, né? Que o Pai o enviou.
Pai o enviou e que ele conhece o Pai. E a gente vai ver lá em João capítulo 17 que ele e o Pai são um, né? Quem me vê, vê o Pai, como nós já vimos que ele diz. Versículo 30. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado, com o que eu já te disse. Contudo, muitos da multidão creram nele, olha só, e diziam: quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem? Ou seja, gente, se esse não é o Cristo, então quem é que nós esperamos, né? Os fariseus ouviram a multidão comentando estas coisas a respeito dele. Os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para o prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo. Depois irei para aquele que me enviou. Ou seja, Jesus já estava falando da sua morte expiatória, propiciatória por nós. Vós me procurareis e não me achareis. Não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá? Que não o acharemos? Será que ele irá para a dispersão? O que é dispersão? Os judeus que não moravam em Jerusalém, eles moravam em outros locais, eles eram chamados judeus da dispersão. Havia judeus em Alexandria, no Egito, havia judeus em Antioquia, na Turquia, havia, que era chamada Ásia, havia judeus na Grécia, que foi o império antes de Roma, né, que dominou ali a região de Jerusalém, de Israel. Então havia dispersos, judeus dispersos por todo o mundo conhecido. E eles falaram: será que ele vai para a dispersão? Será que ele vai para a dispersão entre os helenistas? Helenistas são os gregos, tá, gente? E os ensinará? O que significa isso que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? Eles ficaram na dúvida, para onde Jesus vai? E Jesus estava falando que ele iria sofrer a morte, ser sepultado, ressuscitar e ao terceiro dia, né, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e ficar assentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Nenhum homem poderia fazer esse trajeto que Jesus fez, e é por isso que ele fala: para onde eu vou, vós não podereis ir. E deixou todos os fariseus com a pulga atrás da orelha. E Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós precisamos conhecê-lo, porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, a nossa perspectiva é completamente mudada. Que Deus abençoe a sua vida e você fique com Deus. Desejo saúde para o seu corpo físico, para a sua mente e para o seu espírito, em nome de Jesus.